Olá, galera, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui para avaliar, para comentar como foi a prova masculina, né, da PM do Pará, tá? Foi uma prova exigente, com 3 textos, a gente sabia que vinha pelo menos uns 3 textos, porque a prova das meninas foi assim, a gente sabia que vinha que, função do pronome relativo, por quê? Porque veio no das meninas, a gente sabia que ia ter algumas equivalências, né, então tinha que ter tido uma preparaçãozinha em relação a isso. Como ela foi exigente, quem mais, né, acertar aí tá ótimo, tá? Yara, tem questão que cabe recurso? Tem. Há uma questão aqui em que ela acabou cobrando colocação pronominal, colocar o pronome antes ou depois do verbo. E esse conteúdo programático não estava previsto no edital. Ela não colocou isso, né? Ela colocou regência, ela colocou concordância, nominal e verbal, ela colocou pontuação, mas colocação pronominal, uso de pronome, ela não colocou. Então, como ela não colocou, ela estava exigindo algo além daquilo que ela tinha colocado no edital. Então, dá pra gente entrar com recurso pedindo anulação dessa questão. Yara, mas qual é a prova que tu vais resolver? Eu vou resolver aqui a prova tipo B. Yara, minha é tipo A, minha é tipo C. São as mesmas questões, tá? O que a gente tem é que ela muda de posição, as alternativas, as questões, então é só você ficar de olho. Porque por mais que o gabarito, por exemplo, da primeira que a gente vai resolver, seja B e a sua seja C, mas é a mesma alternativa, é a mesma questão, é a mesma resposta, tá? Então, aquela que cabe recurso aqui é a que cabe recurso para todos, né? Aquela que é anulável aqui é anulável para todos. A gente tem objetivamente, tá? Duas análises aqui. Uma questão, ela é anulável, aqui tem pronome relativo, e uma questão, ela precisa ter o gabarito alterado, que é a que tem a função de pronome relativo. Ela colocou um gabarito errado, ela deve trocar, porque ela fez direitinho no das meninas, ela deve ter se equivocado, ela deve trocar esse aí, tudo bem? Mas a gente tem umas análises para fazer aqui, porque a gente sabe que vocês ficaram na dúvida em algumas coisas. Então, vamos lá comentar a prova, tá? Vamos lá. Primeiro, gente, ó, esse primeiro texto aqui, ele teve uma interpretação de texto que era mais por eliminação, tá, gente? Então, você poderia eliminar elementos que não estavam sendo ditos no texto. Essa banca, ela é muito assim, né, de ter elemento lá que anula aquilo que foi dito na alternativa. Era assim que você deveria trabalhar. Então, vamos lá. PM prende suspeita de receptação de objetos roubados em Belém. Uma mulher foi detida na manhã desta terça-feira por oficiais militares que atuam no 1º Batalhão. Suspeita de receptação de objetos roubados no bairro da Sacramenta, em Belém. Então, a primeira informação é de que a mulher ela foi detida e que ela é suspeita de receptação, tá? De objetos roubados, tá? Isso aconteceu, isso o quê, né? O fato dela ter sido detida aconteceu após os militares receberem informações por meio de denúncias anônimas. Então, primeiro eles receberam uma denúncia anônima e eles foram e detiveram a suspeita, né? A respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa, um veículo, não sei que veículo é esse, sem placa, e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência próxima ao canal do Pirajá. Ele diz de quem é essa residência? Não. Eu sei que tem, ó, inclusive não sei nem quem é essa mulher. Uma indica indefinição, né? Uma mulher suspeita, tá? Eles foram lá por conta de denúncias anônimas, né? A respeito de uma dupla, ela deve fazer parte dessa dupla, né? Que estava em um veículo sem placa e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência. Não sei de quem é essa residência. Eles estão averiguando, é tudo indefinido aqui, né? É o fato que a gente tem. E aí ele diz aqui o seguinte, ó. Aqui você tem, ó, durante buscas no interior do imóvel, agora é no interior do imóvel, né? Os policiais encontraram cerca de 20 peças de roupa, ainda com alarme de lojas, aparelhos celulares novos, notebooks, uma televisão, joias e relógios. No momento das buscas, apenas uma mulher estava na residência. Lembra que ele falou antes que era uma dupla, né? Então aqui ele ainda não encontrou dupla nenhuma. Uma mulher estava na residência. A suspeita, a gente pressupõe que tenha sido essa mulher, né? Foi presa e encaminhada na manhã seguinte. Ela foi presa e foi encaminhada na manhã seguinte, junto com todo o material apreendido para a Delegacia da Polícia Civil da Sacramenta, em que foram realizados os procedimentos cabíveis. Então a gente tem a informação aqui, né? Vamos lá aqui, ó.
Na sétima questão, a prova de português começou na sétima questão, né? Lembra o seguinte, a gente vai ter as mesmas questões para todos os tipos de prova, tipo A, B, C e D, né? Essa aqui é a prova B. O que você pode ter é invertido, né, as alternativas. Mas independente disso, a alternativa certa vai ser o mesmo conteúdo, né? Pode ser que seja A, B ou C, mas vai ser a mesma resposta. Tudo bem? Essa aqui não teve problema, não. Não teve problema. Essa aqui tá linda, quer ver? Inclusive, a gente deu na nossa revisão, não é, de véspera, a gente deu uma questão equivalente aqui. Então, ó, no último parágrafo, a suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil da Sacramento, em que foram realizados os procedimentos cabíveis. Gente, os procedimentos cabíveis, eles foram realizados na Delegacia da Polícia Civil de Sacramento. Então, onde eles foram realizados? Na delegacia. Esse em que, ele está retomando o lugar, tá? Como ele está retomando o lugar, até que é delegacia, ó, vou dar essa destacada aqui na delegacia, ó. Ele está retomando a palavra delegacia. Então, ó, esse em que, como ele retoma delegacia, que é lugar, o que eu poderia usar? É a delegacia, só lembrando, é feminino. Poderia ser na qual, né? Poderia ser na qual, mas como é lugar, pode ser onde, tá? Só pode ser onde porque é lugar. E, gente, não pode ser aonde. Esse em está associado ao onde. Esse em está associado ao onde, esse em está associado ao onde. Mas bora ver se a justificativa dela, né? Que às vezes a palavra está até certa, mas a justificativa está errada. Bora ver aqui. Ele diz o seguinte, onde, cabe onde mesmo, ó, cabe onde, porque se refere à Delegacia de Polícia Civil da Sacramento, sim. E o núcleo é delegacia, ó, é um lugar. Ou seja, a alternativa já é a letra A. Olha, é a letra A no tipo B. Pode ser que a sua seja outra alternativa, mas em todas a alternativa vai ser onde, ó, em todas, tá? Então, se a sua questão... Ah, Yara, o meu onde fica na letra B, mas é essa. Meu onde fica na letra C, mas é essa. Meu onde fica... Tu tá entendendo? É essa a resposta. E aqui não cabe recurso. Não cabe, é essa e fechou. Por quê? Porque dá ideia de lugar, porque a preposição é em. Tá ok, tudo bem? Agora, bora ver o que ela disse na letra B de bola. Na letra B de bola, ela disse que é quando, porque se refere à manhã seguinte. Gente, poderia ser quando, tá? Mas alteraria o sentido se fosse, por exemplo, se eu tivesse assim, na manhã em que eu parti. Na manhã em que eu parti. Eu poderia dizer na manhã quando eu parti. Mas alteraria a construção, porque em que não é equivalente a quando quanto conjunção. Você tá entendendo? Mas eu poderia fazer essa troca. Só que aqui, na verdade, olha só, gente, a manhã seguinte está muito longe. Tá assim, ó. A suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte, tá? Pausa. Junto com todo o material apreendido. Pausa. Para a Delegacia de Polícia Civil da Sacramento. Pausa. Em que foram realizados os procedimentos cabíveis. Os procedimentos cabíveis foram realizados em algum lugar. Então, ele está retomando o mesmo lugar. Então, não dava para ser esse quando, não, gente. Não dava para ser esse quando, tá? Aonde, porque indica lugar, e o verbo encaminhar pede a preposição. Primeiro, que não é o verbo encaminhar que está pedindo, é realizar, ó. Quem realiza, realiza procedimento em algum lugar. Então, é realizar. E a preposição exigida é a preposição em. Quem realiza, realiza procedimento em algum lugar. Quem realiza, realiza procedimento em algum lugar. Toda vez que é em algum lugar, você pode usar onde. Toda vez que é em algum lugar, você pode usar onde. Tudo bem? E aí você tem bem aqui, ó, a D e a E. Lembrando que essas alternativas são todas equivalentes em todos os tipos, né? O que vai mudar? Se isso aqui tá na D ou na E, só isso. Mas, ó, isso aqui é tudo igual, né? Então, você tem que avaliar a sua prova, a resposta que eu tô colocando. Ele diz que pode usar nos quais porque concorda com procedimentos cabíveis. Não. O em que, ele retoma antecedente, ele não vai porque tá na frente, tá? O pronome relativo, ele retoma antecedente. Então, ele não vai porque tá na frente. Ele tá retomando delegacia. Então, não podia ser nos quais, né? Retomando procedimentos. Ele retoma, ele não antecipa.
E aqui ele diz que é no qual, porque o local é referente semântico masculino. Mas o local, ele é um referente semântico feminino, é delegacia. Ele é um referente semântico feminino, é delegacia. Então, não cabe no qual, não. Olha o que caberia. Caberia na qual ou onde. Na qual ou onde. Então, eu poderia dizer bem aqui, né? A suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte, junto com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil da Sacramento, em que foram realizados os procedimentos cabíveis, na delegacia, na qual foram realizados os procedimentos cabíveis ou onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os três caberiam aqui. Bom, como só tinha alternativa onde, a alternativa é a letra A nesse contexto aqui, né? Na sua, tá? O que você vai lembrar? Ó, no tipo B é A, na sua é onde tiver o onde. A alternativa correta dessa questão aqui é onde está o onde. E não cabe recurso. Essa questão ela é exata, ela é de retomada. Tudo bem? Agora, a gente tem a oitava, que é de interpretação de texto. Tem isso, né? Da pessoa ler o texto, aí faz a questão de gramática, aí vai para a interpretação e não lembra de nada, nem volta para o texto, isso não existe. Essa banca, ela é de leitura textual, você tem que voltar para ver, isso está lá no texto? Isso é verdade? Isso é mentira? Tem alguma palavra que anula? Ela é anulável, essa prova, tá? Essa banca, né? Essas questões. Olha o que eu tenho aqui. E essa questão é muito parecida com a questão das meninas, embora sim, a questão de interpretação das meninas tenha sido um pouco mais direta, mais fácil, foi sim. Então vamos lá. De acordo com o texto, a mulher que foi detida no bairro da Sacramento, em Belém, na manhã de terça-feira, foi considerada suspeita de receptação de objetos roubados. Você tinha que voltar para o fragmento do texto, onde fala que ela foi considerada suspeita, e ler nesse trecho para ver se isso aqui está certo. Ele diz que ela foi considerada suspeita por estar com uma dupla de amigos. Sabe o que é esse por? Esse por é causa. Esse por é igual a por quê. Se você marcar essa alternativa, sabe o que você estava dizendo? Que ela foi presa só porque ela estava com uma dupla de amigos. Foi esse o motivo. Porque ela foi considerada suspeita, né? Porque ela foi considerada suspeita. Aí por que ela foi considerada suspeita? Porque ela estava com uma dupla de amigos, tá? E porque esses amigos estavam num veículo sem placa, escondendo diversos objetos roubados. Primeiro, encontraram ela com o amigo para ter a dupla aí de amigos? Não, né? E nem era ela com uma dupla de amigos, era uma dupla. Pressupõe-se até que ela podia ser parte dessa dupla, né? Não diz que era ela com uma dupla. Então, assim, ela com uma dupla é uma informação adicional, isso não é motivo. Já dava para eliminar por interpretação, tá, gente? Mas eu vou ver o fragmento aqui, ó. O fragmento é esse aqui, ó. Tá. O que eu tenho? Uma mulher foi detida. Foi detida, suspeita, ó, tá aqui. Suspeita de receptação de objetos roubados no bairro da Sacramento, em Belém. Isso aconteceu após os militares receberem informações por meio de denúncias anônimas. Então, não foi porque ela estava com uma dupla de amigos, mas porque houve uma denúncia anônima a respeito de uma dupla. Não é uma mulher que estava com uma dupla, é uma dupla. Eu posso pressupor que essa mulher seja um dos elementos da dupla, que estava em um veículo sem placa e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência próxima ao canal da Pirajá. Então, ela não era suspeita por estar com uma dupla de amigos. Ela era suspeita porque houve uma denúncia e ela não estava com uma dupla de amigos, né? Pelo contexto, parece que ela é parte da dupla, né? É o que pode se pressupor. Então, já estava errado isso aqui, né? Na B de bola, ó. Durante buscas no interior do seu imóvel, olha só, essa aqui tem uma questão muito legal, é que é no interior do seu imóvel, não é uma mulher, olha só, uma mulher foi detida, tá? Ela foi considerada suspeita de receptação de objetos roubados. Aí na letra B diz assim, durante buscas no interior do seu imóvel, a letra B está dizendo que o imóvel é dela. A letra B está dizendo que o imóvel é dela. A letra B está dizendo que o imóvel é dela, tá? Você vai ter que me mostrar onde no texto tem algum elemento que indique que o imóvel é dela, porque se não tiver, é aí que a gente tem que trabalhar, tá? Então tá, durante buscas no interior do seu imóvel, onde os policiais encontraram cerca de 20 peças de roupa,
ainda com alarme de lojas, aparelhos celulares novos, notebooks, uma televisão, joias e relógios. Tudinho aqui está certo, tudinho. A gente tem que avaliar só se no texto dá pra gente confirmar que o imóvel é dela, porque se não der, tá errado. É uma palavra que eles acrescentaram justamente para criar o erro, né? E o fragmento é esse aqui, ó. Olha só. Uma mulher foi detida, tá lá que é o comando, ó. Uma mulher foi detida, né? Foi detida. Suspeita de receptação de objetos roubados no bairro da Sacramento, em Belém. Isso aconteceu após os militares receberem informações por meio de denúncias anônimas a respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência. Em uma residência. Quando ele diz em uma residência, ele está dizendo que era a residência dela? Pois é, então não dá para dizer que é seu imóvel. Então isso aqui eu não consigo encontrar no texto em momento algum. Então não tem como a letra... eu vou entrar com recurso pela letra B. Eu sinto muito, tá? Não. Mas eu acho que é. Eu pego um bandido em uma residência. Eu digo que é uma residência, eu já não estou dizendo que a residência é dele. Então, esse uma residência é uma residência qualquer. Podia ser até uma residência na qual ele só tivesse escondido. Então, não cabe. Que está errado a letra B é isso aí. Não tem no texto nenhuma palavrinha que remeta à residência que indique que a residência era da pessoa que é suspeita aqui. Letra B, errada, ok? E aí, ó, eu ainda coloquei um fragmento maior para a gente ver um pouquinho mais onde eles falam dos imóveis. Ele diz assim, ó, uma mulher foi detida, suspeita de receptação de objetos roubados no bairro da Sacramento, em Belém. Isso aconteceu após os militares receberem informações por meio de denúncias anônimas a respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência. Não diz que é dela, é uma residência próxima ao canal do Pirajá. Durante buscas no interior do imóvel, o imóvel é uma residência que foi dita antes, mas não diz de quem é. Os policiais encontraram cerca de 20 peças de roupa, ainda com alarme de lojas, aparelhos celulares novos, notebooks, uma televisão, joias e relógios. No momento das buscas, apenas uma mulher estava na residência. Qual? Essa residência que foi citada. Mas ninguém diz que essa residência é dela. Aí depois ela usa os pronomes. Se eu disser assim, ó, uma raposa vinha andando pela floresta, é uma raposa qualquer. Depois eu digo, a raposa então sentiu fome, aí a raposa é a raposa que eu citei antes. Tudo bem? Então assim, ó, uma residência, depois, ó, o imóvel e a residência são essas que eu citei, é essa que eu citei antes, mas que eu não defini. Então se eu não definir, eu sinto muito, tá? Não é no interior do seu imóvel, não. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, tá? Uma residência é uma residência qualquer. Errada. Eu pulei a letra C, porque o gabarito oficial é a letra C. Eu vou comentar a letra C por último, tá? Então, bora lá. Letra D de doido. Ela diz assim, que ela foi... Olha, a mulher, ela foi detida, né? Foi considerada suspeita de receptação e encaminhada na mesma hora, para serem realizados os procedimentos cabíveis à Delegacia de Polícia Civil da Sacramento. Ele diz que a suspeita foi presa e encaminhada na manhã seguinte. Aqui é uma noção de tempo que você pode anular, para você perceber como era um detalhe que você ia anulando nessa questão. Não é muito de interpretação, não, é de leitura mesmo textual essa banca. Então, olha o que você tem aqui, ó. O que está errado é que ele diz que ela foi encaminhada na manhã seguinte. E aqui está dizendo que é na mesma hora. Aí anulou-se, né? Aí a letra E diz assim, por ser flagrada no momento das buscas. Interpretação de texto, você tem que entender que tem sempre uma palavrinha-chave, você tem que voltar para o texto para aquele momento daquela palavra-chave. Eu deveria buscar o seguinte, ó, ela diz assim, por ser flagrada no momento das buscas. Vou ver o seguinte, onde é que está escrito no momento das buscas no texto, para eu ficar de olho? E onde é que está falando dos objetos roubados? Para eu ficar de olho nesses dois momentos, né? Então, vou dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Na parte dos objetos roubados, está bem aqui, ó. Ele diz que uma mulher foi detida, suspeita de receptação. Isso aconteceu após os militares receberem informações por meio de denúncias anônimas a respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa e que havia escondido objetos roubados. A denúncia é de que eles estavam num veículo sem placa e a denúncia é de que essa dupla havia escondido diversos
objetos roubados. Mas aqui não fala no momento, né? Não fala. Aqui fala dos objetos roubados, tá? Aí aqui ele fala no momento, ó. É aqui, é no outro trecho que ele fala no momento, ó. Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram cerca de 20 peças de roupa ainda com alarmes de lojas, aparelhos celulares novos, notebooks, uma televisão, joias e relógios. No momento das buscas, apenas uma mulher estava na residência. Gente, quando ele fala no momento das buscas, ele não está falando que no momento das buscas, deixa eu só voltar aqui, ele não fala que no momento das buscas, eles estavam escondendo os objetos roubados. Não. No momento da busca, a informação que ele dá para esse momento da busca, tinha só uma mulher na casa. No momento da busca, tinha só uma mulher na residência. Na residência, que era uma residência lá, né? Na residência, uma que ela colocou lá. Então tá. Olha o que ele diz. Ele diz que no momento das buscas, eles estavam escondendo diversos objetos roubados. Não. Segundo o fragmento, no momento das buscas, só tinha uma mulher na residência. Então, o que você tem que entender? Ele está colocando uma noção de tempo que está associada a ter uma mulher, a uma noção de tempo que está associada a esconder. Então, a informação mudou, né? Sobrou, gente, é uma questão de sobra. Todas as alternativas tinham um elemento que anulava, tá? Não era uma mulher com uma dupla, era uma mulher, né? E havia a denúncia de uma dupla que estava praticando assalto, estava fazendo receptação lá. Então, era uma mulher, não era uma mulher com uma... O texto não fala em nenhum momento mulher com uma dupla, já dava para eliminar, né? Numa outra, não é sua residência, porque em nenhum momento ele fala que a residência é dela, é uma residência, tá? Aqui, não é no momento das buscas que está escondendo, é no momento das buscas que só tinha uma mulher na residência. O outro, não é... Qual era aquele outro? É uma noção de tempo também. Ela não foi presa na mesma hora, foi presa na manhã seguinte. Então, por eliminação, sobrou a letra C de casa, que é a alternativa correta, tá? Mas vamos dar uma olhada no que tá. Por sobra, esse é o gabarito, né? E a minha letra é outra, mas é essa aqui, é essa. E presa, embora seja a letra D, letra C, dependendo do tipo de prova que você tem, foi essa resposta considerada correta. Aí ele diz assim, ó. Vamos ver agora em relação ao texto, ela diz o seguinte. A mulher que foi detida no bairro da Sacramento, em Belém, na manhã de terça-feira, ela foi considerada suspeita e foi presa. É verdade, ela foi considerada suspeita e foi presa. Eu vou pôr aqui os fragmentos pra gente ver. Bora ler um pouquinho aqui, ó. Uma mulher, ela foi detida, tá? Ela foi detida e aí ela suspeita de receptação de objetos roubados. Isso aconteceu após os militares receberem informações após denúncias anônimas a respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa e que havia escondido diversos objetos roubados em uma residência, tá? Essas são as informações. Aí ele diz bem aqui, ó, que ela foi presa, né? Ó, tá, foi presa junto com todo o material apreendido. E ela foi presa e encaminhada na manhã seguinte. Agora, bora olhar a resposta, que é a resposta certa, tá? Com os fragmentos para a gente justificar aqui se ok. Bora lá. Primeiro, a mulher que foi detida e foi considerada suspeita de receptação, ela foi presa. Tá, peraí, ela foi presa, é verdade, ó. A suspeita foi presa. Então, tá, foi presa. Tá. Com todo o material apreendido. Com todo o material apreendido, tá aqui, ó. Junto com todo o material apreendido, tá aqui, ó. Com todo o material apreendido, tá aqui, ó. Com todo o material apreendido, né? Na manhã seguinte, O problema é que ela não usou encaminhada, né? Mas ela foi presa e encaminhada na manhã seguinte. Então, foi na manhã seguinte, tá? Operação que se originou. Aí, gente, se fosse redação, eu já ia tirar ponto, né? Porque assim, o que ela tá falando? Ela tá falando que a mulher foi detida, né? A mulher que foi detida, ela foi considerada suspeita e foi presa na manhã seguinte, tá? Operação que se originou. Sabe que se tu estivesse fazendo uma redação, eu ia dizer assim, tu tá falando uma coisa, de repente tu passa para outra, eu digo, mano, avisa que tu vai passar para outra. Tu estás falando da mulher, de repente assim, mulher foi presa, encaminhada na manhã seguinte, operação cégua. Aqui deveria ter assim, em uma operação, tá mal escrito, o que tá é mal escrito, tá? Aí o que deveria ter aqui, assim, ó, em uma operação que se originou após denúncias anônimas, é verdade. Aí, tem uma operação
e ela se originou após denúncias anônimas, tá aqui, ó, após denúncias anônimas, a respeito de uma dupla, é verdade, ó, a respeito de uma dupla que estava em um veículo sem placa. Então, vejam bem, essa questão, ela tem todas as informações que o texto colocou, todas as informações que o texto colocou. Então, o que ela diz? Ela diz que ela foi presa, é verdade. Ela diz que é com todo o material apreendido, é verdade. Está escrito aqui, ó, junto com todo o material apreendido, é verdade. Ela diz que foi na manhã seguinte, é verdade, tá? Aí, mas encaminhada, ela não é obrigada a colocar todas as informações, mas todas as informações que ela coloca têm que estar corretas, tá? Então, ela foi presa e encaminhada na manhã seguinte, tá? A denúncia anônima, ok. Uma dupla, ok, que estava em um veículo sem placa, ok. Então, essa questão, ela está absolutamente correta se eu for levar em conta as informações. Então, assim, todas as informações que eu marquei aqui, elas justificam essa resposta. Então, essa resposta está correta, não tem nenhuma outra que substitua essa resposta. A letra B está errada, porque a letra B fala sua residência, sua casa lá, e não é na sua residência. Por que não é na sua casa? Porque diz que é em uma residência, tá? Então, qual é o problema dessa questão? Eu entendo que vocês ficaram assim, mas ela não foi só presa, ela foi presa e encaminhada. Tá, mas aqui, ó, ela foi presa na manhã seguinte, tá ok. Ela foi presa e encaminhada. Eu não coloquei encaminhada, mas dizer que ela foi presa não tá errado, tá bom. Agora, o que que tem? O problema é que bem aqui, ó, dessa vírgula em diante, ficou mal construído. Ficou mal construído, tá? O que pode sim, né? O que pode ter induzido, né, o aluno ao erro. O aluno ao erro. Porque é uma falha de construção. Aqui eu tenho uma frase truncada. A mulher que foi detida no bairro da Sacramenta, em Belém, na manhã de terça-feira, ela foi considerada suspeita de receptação de objetos roubados e presa com todo o material apreendido na manhã seguinte. Olha só, gente, esse na manhã seguinte seria melhor, né, que na verdade aqui, ó, que aqui tivesse entre vírgulas, esse fosse e presa na manhã seguinte. Então, a pontuação tá ruim. Mas o pior, ela foi detida, considerada suspeita e presa, operação que se originou. Isso aqui há uma ausência de conectivo. Então, ó, bem aqui, a ausência de conectivo, tá? Conectivo que sequencia isso aqui, tá? A ausência de conectivo, que conectivo poderia caber aqui? Poderia ser assim, ó. A mulher que foi detida foi considerada suspeita e presa na manhã seguinte, em uma operação que se originou. Poderia ser assim, ó. Em uma operação. Aí em que ela foi presa, em que contexto, né? Em uma operação que se originou após denúncias anônimas a respeito. Então, assim, a ausência de conectivo, né, cria a impressão de erro da interpretação, né? Então, o que acontece? Essa questão, ela tá certa quanto ao que está no texto, tudo bem? Eu consigo entender que o que está no texto foi o que foi dito aqui. Mas essa falha de construção aqui, ela induziu o aluno ao erro de achar, não, isso está ruim, está truncado, não consigo, por isso que você não estava entendendo. Então, a alternativa é a letra C de casa. Mas você pode entrar com recurso dizendo que na oitava questão, a alternativa correta está mal escrita e com isso induz o candidato ao erro. Falha de redação. Bancas boas, quando elas erram uma grafia, elas erram uma vírgula, elas erram alguma coisa, elas anulam a questão. Porque ainda mais uma questão de interpretação de texto, aquela falha de construção, ela pode afetar a interpretação do aluno. Muita gente não marcou essa questão justamente porque achou estranha, assim, não estou conseguindo entender, porque ela está faltando um pedaço aqui. Então, ó, essa construção aqui, ela está
errada essa redação. A interpretação de texto está certíssima. Por que a interpretação de texto está certíssima? Porque tudo que está dito aí foi dito no texto, tudo. As outras não, sempre alguma coisa não dizia. Então, tudo que foi dito aqui foi dito no texto, tudo. Eu copiei aqui, ó. Se você acha que não, eu copiei. Então, tá aqui. Interpretação certa. Por quê? Ela foi presa? Foi presa, presa. Foi todo o material apreendido? Foi, junto com todo o material apreendido. Foi na manhã seguinte? Foi aqui, ó. Ela foi detida, foi presa e encaminhada na manhã seguinte, tá? Essa operação, ela se originou, isso que é a operação, se originou após denúncias anônimas. E foi a respeito de uma dupla? Foi, que estava no veículo sem placa? Sim. Então, todas as informações, elas estão certinhas. Por isso que a banca marcou essa como correta, tá? Yara, então, eu posso depreender isso? Pode. Qual é o problema? Ela está mal escrita. Então, quando ela está mal escrita, até a gente que é de língua portuguesa, quando lê, diz assim, ai, tem alguma coisa estranha nessa frase, né? E onde ela está estranha? Bem aqui, ó. A mulher foi detida e presa, com todo o material apreendido na manhã seguinte. Bem aqui teria que ter em uma operação para dar sequência. Então, o que que você tem? A ausência, tá? A ausência de conectivo para, né, dar sequência, né, à construção, a ausência de conectivo afeta a coerência da frase. Afeta a coerência da frase, que é a lógica da frase, né? E ao afetar a coerência, atrapalha a interpretação do aluno. Afeta a coerência da frase, né? Isso, tá? Isso atrapalhou a análise, induzindo o aluno ao erro. Então, eu estou aproveitando e estou te dando aqui uma diquinha, ó. A análise, induzindo o candidato ao erro. Então, Yara, eu queria entrar com recurso nessa. Pode entrar com recurso, tá? Pede-se anulação, porque não dá para mudar o gabarito, tá? Desta questão. Pede-se anulação desta questão, tá? Devido à ausência de conectivo para dar sequência à construção, tá? Já que isso afeta a coerência da frase e, vou até ajeitar aqui, e atrapalha a análise, induzindo o candidato ao erro, tá? Então, olha só, vou apagar aqui para eu escrever mais direitinho. Essa questão aqui, eu quero mudar o gabarito, vai morrer querendo mudar o gabarito, tá? Todas as alternativas, elas são consideradas incorretas. Por quê? Porque todas estão dizendo alguma coisa que não estava no texto. Então, a única que contém todas as informações é a letra C. Então, assim, a letra correta aqui, que é a letra C, né? Ela contém todas as informações, tá? Então, por isso que ela foi considerada correta, tá? Ela contém todas as informações, por isso que ela foi considerada correta. Mas ela foi mal escrita. Então, o que é que você poderia colocar? Pede-se a anulação, tá? É a oitava questão, né? Da oitava questão, né? Pois a falha, né, de construção devido à ausência de conectivo antes, vou até colocar aqui, antes de operação. O que gera incoerência e
afetou a análise do aluno. E afetou a análise objetiva da questão. Pronto. Se ela vai deferir ou não, a gente não sabe. Deveria, né? Ficou mal escrito, parece frase de doido. Se fosse uma redação entregue para mim, eu já tinha tirado o ponto, tá? Então, volto a dizer, a 8ª questão, ela tem uma resposta certa quanto ao conteúdo? Tem, é a letra C de casa. Mas essa resposta certa está bem escrita? Não. Ela está mal escrita, tá? Eles devem ter engolido, deve ter mesmo, sabe, erro de digitação. Então, há um erro aí. Como a letra C, a frase está construída errada, isso induz o aluno a achar, não é isso. Tu tá entendendo? Se tivesse escrito assim, presa com todo o material aprendido na manhã seguinte, em uma operação que se originou. Se eu tivesse em uma operação que se originou, eu teria um conectivo e ligando a operação como a circunstância em que se originou todo esse processo da prisão. Tudo bem? Então você pode pedir anulação dessa questão. Aproveita, ok? Aproveita aí. Escreve mais ou menos isso e pede lá que tá tudo certo. Agora a gente vai para a 9ª, tá? A 9ª é outra que, aí essa é a anulação bem objetiva, tá? Bem objetiva. Vamos ver assim, ó. Caso a forma verbal aconteceu, fosse substituída por um sinônimo, tá? Se fosse só ela trocar um verbo por outro, estava dentro do conteúdo, porque é a parte semântica de significação. Mas ela mexeu com colocação pronominal. Então, olha só. Isso aconteceu após os militares receberem informações. Eu só preciso desse trecho. Isso aconteceu. Você tinha que entender que tem um isso antes de aconteceu, tá? Então, vamos lá. Ele diz isso aqui, ó. Isso aconteceu. Aí ele quer trocar por ocorre. Então, vai ficar assim, ó. Isso ocorre. Ai, Yara, ficou bom. Não ficou bom. Sabe por quê? Aconteceu está no passado. Tá? Ele está contando uma coisa que ocorreu. Isso ocorre seria presente. Então, não manteria o mesmo sentido. Daria assim, em vez de ocorre, fosse assim, ocorreu. Se fosse isso, ocorreu, aí estaria ok, ó. Aí seria um sinônimo mesmo, mantendo o mesmo sentido. Deu-se. Qual é o problema? É que ficaria assim, ó. Isso deu-se. Aí eu estou envolvendo colocação pronominal. Qual é o problema? Colocação pronominal que não tem no teu conteúdo programático, não está descrito no teu conteúdo. Verbo, eu analiso o que vem antes. Isso é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo funciona como partícula atrativa. Essa colocação estaria errada. Teria que ser isso se deu. Obrigatoriamente. O tempo está ok. O que estaria errado seria a colocação pronominal, porque eu vou substituir por esse verbo. Ó. Antes desse verbo tem o isso. Aí não dá, né? Não dá. Então, ó, aí eu já tenho a resposta. Ó. Eu já tenho a resposta. Tá. Houvera. Bora ver por que não poderia ser houvera, tá? O verbo haver, ele pode ter sentido de acontecer, mas ele não tem sujeito. Então, eu não posso dizer assim, isso houvera, né? Ele não pode ser usado como se tivesse sujeito. Mas tá, mesmo assim, só que não seria sujeito, seria um objeto direto. Houvera é pretérito mais que perfeito. E aconteceu é pretérito perfeito. Mexeu com o tempo, né? Se ela tivesse mexido só com o tempo verbal, estava lindo. Então, isso aqui, ó, não está no mesmo tempo. No mínimo, tinha que ser houve. Não está no mesmo tempo. Aí aqui ele diz que é deu-se ou se deu. A Yara é. Não, não é não, tá? Ah, mas tem um autor que diz. Tem um autor que diz? É isso? Ah, ele é linguista. Ele é linguista. É isso. Porque linguista nem considera erro. Linguista trabalha com fatos da língua. Quem que você tem que usar como referência? A própria banca, tá? Então, e as próprias bancas de concurso público, tá? Não adianta você ir buscar. Aí tem uma gramática. Dependendo da gramática que você pegue, você pode pegar uma gramática que tem alguma coisa errada. Inclusive, a gente, quando usa gramática, a gente usa várias, pra gente ter como referência várias que tenham uma mesma sequência, tá? Eu sinto muito dizer, é a banca, é a linha de raciocínio da banca, tá? E aí é comum, inclusive se você pegar várias provas de concurso, você ter lá o pronome demonstrativo, partícula atrativa, né? O que você tem? Pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo,
pronome interrogativo, palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio. Antes do verbo atrai. Então, eu sinto muito, tá? Isso aqui não é de hoje. Isso aqui já tem bastante tempo. Quem não atrai é pronome pessoal. Isso aqui não é pronome pessoal. Isso aqui é pronome demonstrativo. Pronome pessoal, eu, tu, ele, não atrai. Sabe? Você é pronome pessoal, não atrai, sabe? Pronome pessoal. Pronome de tratamento é pronome pessoal, não atrai, tá? Porque eles funcionam como sujeito ali, tá? Olha só, isso aqui atrai, meu amor. Então, se atrai, ou seja, não é deu-se ou se deu. Nesse caso, só poderia ser se deu. Por quê? Porque antes tem o isso, ó. Antes tem o isso. Então, a alternativa correta é a letra E. Não dá para recorrer. É essa aqui. Por que a letra E? Porque ele quer que eu coloque o verbo deu, ó. Ele quer que eu coloque o verbo deu no lugar de aconteceu. E antes de aconteceu, tenho isso, tá aqui, ó. Então, o que eu tinha? Eu tinha o verbo aconteceu. E aí ele quer que eu troque o aconteceu por se deu. Ai, tudo bem, ó. Então, por que tem que ficar antes? Porque eu vi gente dizendo assim, por que tinha que ficar antes? Ó? Porque antes tinha o isso, que funciona como partícula atrativa. O isso, ele é pronome demonstrativo e o pronome demonstrativo, ele funciona como partícula atrativa. Então, a alternativa correta é a letra E de escroto, ok? Não tem mudança de gabarito, não. Mas você vai pedir para anular a questão. Por quê? Porque esse conteúdo programático não foi colocado no edital. Tanto conteúdo programático no edital que a banca não usou acentuação gráfica, que podia ter usado, ortografia, né? Não usou concordância, que podia ter usado, aí ela vai usar colocação pronominal, que não estava no edital. Então, ó, pede-se, né, anulação, tá, desta questão, pede-se anulação desta questão, tá, pois envolve, ela não é só uma questão de colocação pronominal, porque ela é questão de sinonímia, né? Mas ela envolve colocação pronominal, ela envolve o conhecimento de colocação pronominal, né? Pronominal, né? Assunto que não consta no edital. Que não consta no conteúdo programático publicado no edital. Ok? Então, objetivamente, ela tem que anular essa questão. Tudo bem? Então, você entra pedindo anulação. É só aluno que pode entrar com pedido de recurso, pedido de anulação, pedido de mudança de gabarito, né? Você entra, existe um espaço que você tem acesso, aí você entra, por favor. Tudo bem? Então, peça a anulação desta questão. Agora, mais um texto. Aí a banca colocou 1 milhão de textos, coitado de vocês, né? Bora lá. Olha só. Justiça restaurativa. Eu gostei tanto desse texto, bora lá. A conceitualização inicial da justiça restaurativa iniciou-se na década de 1970 do século passado. A discussão desse novo paradigma se estabeleceu principalmente nos Estados Unidos, com uma pequena rede de acadêmicos e práticos na Europa. O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge... Tem uma questão aí que usa esse verbo atinge, você tinha que estar atento a ele, ó. O crime atinge a vítima, mas o crime, ele atinge só a vítima? Ele atinge a vítima, a comunidade e o autor do delito. Então, o crime atinge a vítima, a comunidade e o autor do delito. A justiça restaurativa considera que para combater com êxito os efeitos do crime, as consequências do crime, né, devem ser atendidas as necessidades das vítimas individuais e das comunidades. Ademais, pondera que se deve dar aos autores do delito a oportunidade de responderem perante as suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela reparação do dano que tenham causado. Entende que a mera recepção de uma pena, porque no normal eles só recebem uma pena, né? Só. A mera recepção de uma pena constitui um ato passivo e não requer que aqueles se conscientizem de suas responsabilidades. Então, essa justiça restaurativa, ela tem a intenção de que eles se conscientizem das responsabilidades, né? A justiça restaurativa estima que se deve oferecer-lhes a oportunidade de emendar seus erros e de redimir-se ante a si mesmos e a comunidade.
Entende que se não oferecem tais oportunidades, tanto os ofensores quanto as suas próximas vítimas e a comunidade, todos pagarão um preço. Então, tanto os ofensores quanto as vítimas e a comunidade, todos pagarão um preço. A noção de justiça restaurativa sustenta que, quando se comete um ato delituoso, o transgressor incorre na obrigação de reparar a vítima e, por extensão, a comunidade. Quando ele fala reparar a vítima, não está dizendo que está pagando, né? Esse reparar não diz aqui exatamente, especificamente como, mas é um reparo à vítima e, por extensão, à comunidade, né? A noção de reparação, a noção de reparação, de serviço comunitário e de mediação, não é necessariamente, né, pagar, roubou o relógio, me derrubou o relógio, que a pessoa pode ficar nisso, A noção de reparação, de serviço comunitário e de mediação autor-vítima instam aquele, né, a se dar conta das consequências, aquele é o autor, né, a se dar conta das consequências de seus atos em prejuízo das vítimas e o motiva. Então, instam aquele e o motiva a tomar vias de atuação para lograr emendar tais consequências para as vítimas e a comunidade. A ideia é de que ele se sinta motivado, de que ele queira melhorar, né? De que ele queira reparar mesmo, né? O papel do sistema judicial deve consistir em prover recursos para assegurar que os autores dos delitos paguem as vítimas e cumpram outros requerimentos de reparação com bases prioritárias do programa. Busca-se com isso uma prática eficiente, justa e significativa da justiça restaurativa e um aumento de respostas às necessidades das vítimas. É um texto bem legal, né? Então, bora lá. A noção de reparação do serviço comunitário e de mediação autor-vítima instam aquele, o autor, né, a se dar conta das consequências de seus atos em prejuízos da vítima e o motiva, instam e o motiva. Na verdade, deveria ser insta, tá? Deveria estar no singular, mas tudo bem. A noção insta aquele a se dar conta e o motiva a tomar vias de atuação para lograr emendar tais consequências para a vítima e comunidade. A palavra sublinhada poderia ser substituída por eu vou escolher. Não, você não vai escolher, tá? Uma das coisas que a gente diz que é muito básico em relação a esse tipo de substituição é você perceber uma coisa, Se você começa a perceber que as alternativas têm um tom negativo, você vai marcar a que tem tom positivo. Se você percebe que todas têm tom positivo, aí você vai marcar o contrário. Porque, gente, se são todas iguais, você marca aquela que é diferente, né? Então, olha, arrefece, não sei nem o que é, Yara. Então, deixava pra lá, né? Agora, ó, encorajam é algo positivo ou negativo? Ó, encorajar é algo positivo. Então, tá, bora lá. Intimidam é algo negativo. Esmorecem. Ai, ficou esmorecido, tá fraco esse cara aí. É algo negativo. Desiludem é algo negativo. Sério, gente. Sério, sério, sério. Você tem uma sequência de palavras negativas. Você vai marcar aquela que é positiva. Mas, Yara, eu acho que instar não é encorajar. Você não acha nada, você nem sabe o que é instar. Seja só esperto. Sou esperto. Sou esperto. A alternativa é a letra B e você ganharia na esperteza de perceber, e eu disse isso muito em aulas minhas, tá? Em que eu dizia logo, ó, se todas forem negativas, marca positiva. Se todas forem positivas, marca negativa. O texto pode ajudar se você souber ler o texto, né? O que ele está falando? Ele está falando de reparação. Positivo! Ele está falando de serviço comunitário. Positivo! Ele está falando de mediação. Positivo, tá? Essas coisas positivas, elas vão estimular o doido a querer dar conta das consequências e vão motivar o doido. Positivo, positivo, positivo e operante, tá? O que é arrefecer? Vem de arrefecimento, você já viu? Esfriar, né? Arrefecer, esfriar. No sentido figurado, uma pessoa que esfriou, uma pessoa que ficou desanimada. Então é negativo, tá? E olha, esse menino esfriou pro lance, sabe? Então, metaforicamente, é negativo, tá? Diminuiu, é negativo. Aqui, ó, é negativo. Aqui, ó, é negativo. Aqui, ó, é negativo. Aí você tinha o positivo e operante, que era o que você tinha que marcar. E aí eu queria entrar com recurso, não tem recurso nenhum.
Esse fragmento é o fragmento do positivo, é o fragmento da reparação. Na relação autor-vítima, em que a pessoa vai reparar, a pessoa vai para o serviço comunitário, vai haver uma mediação, ele vai ser motivado. Alternativa à letra B de bola. Aprenda isso, pelo amor da vaca preta. Aí a desgraça, né? Essa alternativa aqui, a banca marcou a alternativa errada. Então, aqui a gente vai pedir mudança de gabarito, tá? Ela marcou uma alternativa em que o termo destacado é sujeito. O problema é que o termo aqui não é sujeito, o termo é objeto direto, tá? A gente vai mostrar para você. Primeiro, a gente tinha certeza que essa questão vinha, a gente tinha certeza e a gente sabia que ia ser a questão mais difícil, tá? Porque já é difícil fazer análise sintática no período simples, ainda mais com período composto, né? E com pronome relativo. Mas caiu na prova das meninas, então era quase certeza que iria cair na prova dos meninos, tá? Na prova das meninas, o que era sujeito? E eu treinei tanto avisando para a galera que o que nem sempre é sujeito, né? Coloquei um monte de questão em que o que era objeto direto, justamente para eles enxergarem. Mas bora lá. Primeiro, ele não destacou na prova o que, e no fragmento tinha 2 quês. Eu peguei prova, assim, marcada, em que eu vi as pessoas marcando esse que. Não tinha nada que marcar esse que, não tinha nem que olhar para esse que. Ele tinha que primeiro reconhecer o pronome relativo, né? Olha o comando. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função sintática que o que pronome relativo no trecho. Então, primeiro você tinha que achar o pronome relativo, né? E ver a função sintática dele, tá? Tá, olha só. Aqui eu tenho, ademais pondera que, ó. Esse que aqui, ele inicia uma oração trocável por isso, ó. Ademais pondera isso. Então, esse que aqui é conjunção integrante. Não é esse que nos interessa. Até porque conjunção integrante não tem função sintática nenhuma. Então, não interessa. O que interessa é esse aqui, ó, de baixo. É esse aqui. Então tá. Ademais, pondera que se deve dar aos autores de delitos a oportunidade de responderem perante suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela reparação do dano, o qual tenham causado. Esse que, ele está retomando o dano e ele é trocável por o qual. Então, esse que aqui, ele é pronome relativo. Ele é pronome relativo, tá? E o pronome relativo, todo pronome relativo, ele tem uma função sintática. Uma função sintática na oração em que ele está, ó. Então, é bem aqui que ele tem função sintática, ó. É bem aqui que ele tem função sintática, que você tem que analisar. Tudo bem? O que? Ele pode ser sujeito? Claro que pode, tá? Mas quando ele pode ser sujeito, ele pode ser trocado por ele, ela, eles ou elas, remetendo ao que foi dito antes. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó. Se eu dissesse autores, ó. Se eu fizesse isso, autores que tenham, olha só a diferença, que tenham causado dano. Fiz outra frase, tá? Autores que tenham causado dano. Olha o que eu tenho aqui. Se eu faço autores que tenham causado dano, seria assim, autores os quais, ó, esse que seria igual aos quais, plural, remetendo a autores. E aí seria assim, ó, eles, aí seria o sujeito, ó, tenham causado, verbo transitivo direto aqui, dano, objeto direto. Você sacou? Então assim, ó, se eu tivesse o que aqui, ele seria sujeito, se ele fosse trocável por uma coisa no plural. Por quê? Porque o verbo tá no plural. Mas veja bem o que você tem aqui. É dano o qual tenham causado. Não tem como o termo antecedente funcionar como sujeito. Por quê? Porque ele não está nem no plural. Então, o que eu tenho aqui? Meu Deus, está no plural. Quem é que causou? Só lembrando que essa frase não existe. Essa frase que eu criei foi para te mostrar que o que pode ser sujeito. Tá? Não é essa construção aqui, ó. Essa construção aqui é essa. Agora, bora para essa construção aqui, né? É essa. É porque o que pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser agente da passiva, pode ser adjunto adverbial, pode ser um monte de coisa. Então tá, danos que tenham causado. Meu Deus, quem é que causou? Deixa eu olhar para os outros verbos, ó. Os outros verbos estão no plural. E é comum, gente, quando, por exemplo, eu tenho uma sequência de verbos no plural ou no singular, se eles têm o mesmo referente, que fique implícito. É comum. Então, olha o que eu tenho, bora lá. Ademais, pondera que se deve dar aos autores de delito a oportunidade de responderem. Peraí. A oportunidade de responderem. Mas quem é que vai responder? Os autores de delito, a oportunidade de eles
responderem. Voltou para autores, ó. Tá implícito autores. Então, a oportunidade de eles responderem perante suas vítimas de forma significativa e de eles responsabilizarem, ó, plural, responsabilizarem-se pela reparação do dano o qual eles tenham causado. Então, gente, ó, o sujeito de tenham causado é eles. Então, não é o quê? Não é. Então, vou organizar aqui, tá? Vou organizar. Vai ser assim, ó, dano, ó, dano. Só lembrando que o dano, ele tá na primeira oração, né? Então, eu tenho, ó, dano. Aí vai ser dano, o qual, mas é que, né? Vou colocar o quê? Dano que eles, está oculto, ó, eles tenham causado. Vejam bem, gente, se eu posso colocar eles bem aqui, nunca que o que vai ser o sujeito, né, gente? Tá aqui o sujeito, eles. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então tá, o que tá no lugar de dano, ó. O que tá no lugar de dano. Quem tem causado dano? Eles, os autores. Tá aqui. Eles, implicitamente, é o sujeito. Eles têm causado. Gente, quem causa, causa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Eles têm causado o quê? Dano. Quem está no lugar do dano? O quê? Que vai funcionar como objeto direto. Então, o que, pronome relativo, ele fica no lugar de um termo, tá? E ele exerce a função que o termo exerceria. É isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Eles, implícito, tá? Tenham, tá? Causado o dano, tá? Eles tenham causado o dano. Qual é a observação? O dano não está nesta oração. Quem está no lugar do dano substituindo é o que, tá aqui. Então, vou colocar o que aqui, tá? Aí, eu vou fazer a análise sintática, ó. Mas é isso aqui que você tem, ó. Então, tá. Eles, que está oculto e que é, na verdade, os autores, é o sujeito. Tenham causado. Quem causa é uma locução verbal, né? Tenham causado. Quem causa, causa alguma coisa. O dano, ele seria o objeto direto. Quem está no lugar dele, o que funciona como objeto direto. Então, eu fiz a análise para te dizer o seguinte, esse que, pronome relativo, ele está funcionando como objeto direto. Então, agora você vai procurar um objeto direto, já que ele é um objeto direto. Então, vamos lá, olha só. O que você tem aqui? Só lembrando, o que, ele é objeto direto desse verbo transitivo direto aqui, tá? E quem é o sujeito de tenham é implicitamente os autores. E aí eu tenho agora que analisar aqui embaixo. Eu quero um objeto direto. Aí eu quero. A conceitualização inicial da justiça restaurativa iniciou-se na década de 1970, no século passado. Isso aqui é uma noção de tempo em relação ao verbo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Não é o que nós queremos. Nós queremos um objeto direto. Então, não é a letra A, né? Lembrando que o que aqui, ó, ele é objeto direto do verbo causar, né? E que o sujeito aqui, implicitamente, é os autores, tá? Então, tá, na letra B, sempre, ó, você tem que analisar na oração em questão. Todos pagarão um preço. Peraí, o verbo é pagarão. Quem é que vai pagar um preço? Todos, ó. Todos é o sujeito. Nesse contexto, quem paga, paga alguma coisa. Porque assim, quem paga, paga alguma coisa a alguém, né? Mas não tem alguém aqui, só tem a coisa. Então, nesse contexto, eu tenho um verbo transitivo direto. E um verbo transitivo direto sempre exige um objeto direto. Então, gente, objetivamente, a alternativa é a letra B de bola. É. A banca marcou diferente. Ai, Yara, o meu tipo é outro, o meu tipo é C, é D, é Z. Então tá, não é escrito a letra B, mas é essa alternativa, ó, né? A alternativa desta questão é a que contém destacado um preço, independente se é A, B, C, tá. É essa a alternativa correta. Ela marcou outra, então você vai pedir mudança de gabarito, tá? A alternativa é a letra B. Por que a letra B? Porque o que não é sujeito, para ele ser sujeito,
aqui teria que ser trocado por os quais para ter uma concordância, tá? Aqui ele é objeto direto do verbo causar. E aqui a gente tem um objeto direto de um verbo transitivo direto. É objetivo isso. Todos os professores de português devem ter corrigido isso, porque isso é muito objetivo, gente, tá? A gente pode ter algum problema de não ver alguma coisa numa interpretação, mas isso aqui é gramática pura, tá? O que você tem que pedir? Você tem que pedir mudança de gabarito. Então, ó, pede-se, tá? Alteração de gabarito, tá? Alteração de gabarito, né? Na prova tipo B, a alteração ela é, né, de D para B, né? Ai, Yara, a minha é outra. Aí você põe assim, você pede alteração de gabarito e você pede alteração para essa aqui que tem um preço. Aí eu não vou pedir, você não é obrigada a pedir nada, mas você que acertou a questão, tudo bem? Peça, porque se você não pediu, você acertou a questão, essa questão vai para todo mundo. Vai para todo mundo e você perde o seu ponto. E é algo objetivo. E é ruim isso, porque vai ficar para sempre uma resposta errada lá, porque ninguém entrou com recurso. Então, entre com recurso para pedir alteração para que as coisas sejam certas. No final das contas, você depende de uma pontuação geral, não de uma em particular que vai dar ponto para todo mundo. Tudo bem? Então, ó, a alternativa é a letra, neste caso do tipo B, é a letra B de bola, do tipo B, tá? Se o seu é outro tipo, não liga para a letra, liga para a resposta, tá? A resposta é essa, onde está escrito todos pagarão um preço. É essa. Bora ver a análise das outras, né? Você tem aqui o seguinte, que tenham causado. Olha, vamos ver a função dos demais, né? Esse que, ele é objeto direto desse verbo transitivo direto, né? Causar é verbo transitivo direto, tá? E ele refere-se a autores. Ok. Aqui, o que é que você tem? Pondera que se deve dar aos autores. Ó, esse termo aqui, ele está com preposição. O que não está com preposição. Quando o que tem função preposicionada, ele vem com preposição antes. Em que, de que, não tá, né? Aqui, ó, quem dá alguma coisa a alguém. Nesse contexto, ele é verbo transitivo indireto. E aos autores de delito funcionam como objeto indireto. Não tem a mesma função, não. D de doido, ó. Ela marcou essa. Nesse tipo de prova, ela marcou essa. Se o seu tipo é outra, pode ter alterado aqui, mas ela marcou essa, né? Ela marcou essa. Essa tá errada. Bora lá. Lembrando que é o seguinte. Esse que, ele tá retomando o dano que tá no singular. Então, não dá para dizer os quais tenham causado, tá? É dano o qual eles tenham causado, tá? Vou até abrir aqui para você enxergar melhor, tá? Vou abrir aqui para você enxergar melhor, tá? É isso aqui. A palavra dano, a palavra que remete a dano, né? Então, equivale a o qual, não é os quais, tá? E quem é o sujeito aqui? O sujeito é eles, oculto, ó, que remete a autores. Então, eu tenho assim, dano o qual eles tenham causado. Eles é o sujeito oculto, o que é objeto direto do verbo causar. Eles tenham causado dano. Bem aqui, ela marcou crime, ela marcou essa alternativa. Só que o crime é sujeito, gente. É sujeito do verbo atingir. E ela pediu a mesma função do pronome relativo, tá aqui, ó. Ela pediu mesma função sintática do pronome relativo que. Isso não é a mesma função sintática do pronome relativo que. O crime está funcionando como sujeito. Yara, mas olha, presta atenção, Yara. E se o crime, ele for assim, objeto direto do verbo que vem antes? Pode ter sido isso. Não, não é, tá? Olha o que eu tenho. Primeiro, que o crime não tá na oração que vem antes, tá? O que você tem é, o crime, ele tá dentro de uma oração inteira, tá? Inteira. Inclusive para lá, tá? Ele tá dentro de uma oração inteira. E essa oração inteira, ela pode ser trocada por isso, tá? Essa oração inteira trocável por isso, ela exerce função. Exerce. Então, olha o que eu tenho aqui.
quem reconhece, reconhece algo. É verbo transitivo direto. E aí a oração inteira funciona como objeto direto. Não, não é o crime que funciona como objeto direto. É a oração inteira. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É a oração inteira. Então, crime não tem função nenhuma aqui. Crime só funciona como sujeito. Então, não é essa a alternativa, tá? A banca, ela marcou, sem levar em conta a letra, ela marcou essa alternativa como sendo a correta. Mentira, ela tá errada. A alternativa é aquela que tem, né, que é pagarão, todos pagarão, o crime, todos pagarão, sei lá o quê. É aquela do verbo pagar lá, que neste caso é a letra B de bola, tudo bem? E aqui, ó, na letra E, você tem aqui, ó, respostas à necessidade. Respostas é um nome. A necessidade está complementando o nome, então é diferente de um objeto direto, né? Então, a alternativa correta neste caso é essa aqui, ó. Se for o tipo B, tá? O tipo B é a alternativa B. Se forem outros tipos, podem mudar isso aqui, mas é essa a resposta, ó. É essa que interessa, tá? É essa que você vai pedir. Você vai pedir para mudar para essa. Se a sua letra, por exemplo, Yara, meu é tipo A e a letra C. Então, você vai dizer, no tipo A, mudar de tchuca para a letra C. Você vai alterar. Olha o que eu tenho aqui. Esse que, ele é objeto direto, né? O sujeito é eles, não é o que. Esse verbo é verbo transitivo direto. Tá aqui, ó. Esse verbo é verbo transitivo direto e isso aqui que ela destacou é o objeto direto. Então, a alternativa no tipo B é a letra B de bola. Aqui também. Ok? O que é objeto direto, um preço é objeto direto. Ok? Essa aqui foi muito legal. A gente sempre, as pessoas sempre perguntavam assim, Yara, o que é que eu estudo? O que é que eu estudo? Período composto, decora a conjunção. Eu falava, estuda período composto. O que é que tu acha que vai cair? Você vai cair mais de uma questão. Caíram objetivamente duas de conjunção. Então, pessoa que decorou mesmo, facilitou a vida, né? Ó, essa foi até fácil, ela diz assim, entende que se não oferecer tais circunstâncias, olha que coisa bonita, né? Se não oferecer tais circunstâncias caso não ofereça tais circunstâncias. Então, quando esse se ele é igual a caso, ele introduz uma condição. Olha que coisa linda. Foi linda, né? Essa era para todo mundo acertar, né? Esse se é sim condicional, tá? Esse se é porque o foco tinha que ser o conectivo, gente. Você nem precisa fazer muitas análises, não, né? A oração sublinhada apresenta em relação ao trecho intercalado circunstância de. Esse se, ele é condicional. Então, apresenta a circunstância de condição. Bonitinha. Período composto, falei que ia cair, pelo menos duas. Caiu. Agora aqui, ó. Aqui volta para a interpretação de texto, né? Diz assim, ó, conforme as ideias veiculadas no texto, no que diz respeito ao conceito de justiça restaurativa, compreende-se que... Bom, eu li bem, mas a dica é você sempre voltar para o texto para você marcar, tá? Então, ó. Um crime atinge não só as vítimas, verdade, né? Como principalmente os próprios autores do delito, verdade. E por isso eles não devem ser responsabilizados? Não, mas o texto diz que eles devem ser responsabilizados. Eles não devem só receber a pena, eles devem ser responsabilizados. Então aquele não já está errado, né? Mas a gente tem trecho para isso, né? Ó, é o não que está errado, mas a gente tem trecho para isso. Bora lá. Ele diz assim, o movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge a vítima, a comunidade e o autor do delito. Então, realmente, atinge não só as vítimas, né? Atinge a vítima, atinge os autores, né? Ademais, pondera que se deve dar aos autores de delitos a oportunidade de responderem perante suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela reparação do dano que tenham causado. Então, não é que eles não devem ser responsabilizados, eles devem ser responsabilizados. Aquele não está errado. Então, letra A está errada. B de bola. O transgressor tem obrigação de reparar a vítima quando comete um ato delituoso para aprender a se responsabilizar pelos seus atos em relação a outros indivíduos.
mas não em relação à sociedade em geral. Ah, então quer dizer que ele tem que se reparar em relação aos outros, mas não em relação à sociedade? Mas o texto diz que é em relação ao outro, que é a vítima, e em relação à comunidade, que é a sociedade. Então, esse não em relação à sociedade em geral anula a questão, né? Mas a gente tem fragmento, ó. Esse não aqui é que anula, né? Então, ó. A justiça restaurativa estima que se deve oferecer-lhes a oportunidade de emendar seus erros e de redimir-se ante a si mesmos e à comunidade. A noção de justiça restaurativa sustenta que quando se comete um ato delituoso, o transgressor incorre na obrigação de reparar a vítima, então os outros, e por extensão a comunidade. Então, mas não, a sociedade em geral é a comunidade, gente. Então, aquele não ali estava errado, tá? B de bola errado. C de casa. A sociedade civil busca, assim, uma prática eficiente para resolver a criminalidade, uma vez que a justiça não responsabiliza os indivíduos pelos seus crimes, apenas pune. Olha só, ele diz assim, que a sociedade civil busca uma prática eficiente para resolver a criminalidade, uma vez que a justiça não responsabiliza, apenas cumpre. O texto fala isso, que a justiça não responsabiliza, apenas cumpre. Ficou estranho isso aí, né, de dizer isso. Dizer que não responsabiliza. Olha só, ele diz assim, ademais pondera que se deve dar aos autores do delito a oportunidade de responderem perante suas vítimas de forma significativa e de responsabilizarem-se pela reparação do dano que tenham causado. Entendem que a mera recepção de uma pena constitui um ato passivo. Ele não está dizendo assim, apenas pune. A ideia é de que não seja apenas passiva essa punição, né? E não requer que aqueles que se conscientizem de suas responsabilidades. Então, isso aqui fica parecendo que apenas punir, não está falando da ideia de que ele não tem consciência. Então, não ficou bem escrito isso aí, tá? Responsabiliza sim, tá? Mas se você tivesse dúvida, você podia deixar aquela quieta, para ver se você conseguia enxergar aquela mesmo. D de doido, ó. Esse conceito de justiça restaurativa, oferecer às vítimas um ressarcimento de seus bens materiais. A questão é que eu não vi escrito bens materiais em lugar nenhum, tá? E aos autores do delito, a oportunidade de emendar seus erros, prestando serviços à vítima, é uma forma de a sociedade redimir-se de sua falta de estrutura. Também não vejo ele falando que a sociedade não tem estrutura. Aí você tem que tomar cuidado com questão de interpretação, de estar escrito alguma coisa que no texto mesmo não estava escrito. Sabe, são 3 erros de interpretação de texto. 1, você marcar uma alternativa que diz menos do que o texto disse. 2, você marcar uma alternativa que diz mais do que o texto disse. Falar de bens materiais se o texto não falou de bens materiais. Falar de falta de estrutura se o texto não falou de falta de estrutura. E terceiro, é marcar uma alternativa que diz o contrário ao que o texto disse. Aqui está dizendo mais coisa do que eu li, tá? Então, vamos lá. Olha só, tanto é que eu tenho que ler um pouco mais. Olha o que ele diz. A noção de reparação, de serviço comunitário e de mediação autor-vítima instam aquele a se dar conta das consequências de seus atos em prejuízo às vítimas, tá? Ter consciência, né, da consequência dos seus atos em prejuízo às vítimas. E o motivo a tomar vias de atuação para lograr emendar tais consequências para as vítimas e a comunidade. O papel do sistema judicial deve consistir em prover recursos para assegurar que os autores dos delitos paguem as vítimas. Mas quando ele fala paguem, ele não está falando bens materiais, né? E cumpram outros requerimentos de reparação com bases prioritárias do programa. É um programa lá. Busca-se com isso uma prática eficiente, justa e significativa de justiça restaurativa e um aumento de respostas às necessidades da vítima. Então, depende das necessidades das vítimas. Pode ser serviço comunitário, pode ser, né? Então, ó, que ele diz assim, ó, reparação, serviço comunitário, mediação aqui. Então, esse pagar as vítimas não é necessariamente isso, né? Então, tá, depende do crime que se tem aí. Então, tá, o que eu tenho aqui? Ele diz assim, ó, o que eu percebo aqui é que ele fala em bens materiais, eu não vejo nada de bens materiais, e ele fala em falta de estrutura da sociedade. Mas faltou citar que deve oferecer à vítima e aos autores e à comunidade, não é? Então, assim, vítima, autor e comunidade, né? Desse serviço. Então, já dava para eliminar por isso, tá? E aí, sobrou a letra E, tá? Ele diz assim, os ofensores
as suas vítimas e a comunidade, todos em geral são atingidos pelos efeitos do crime. A palavra-chave aqui é atingir, ela só fez inverter, né? Que estava escrito que o crime atinge as vítimas, a comunidade e os próprios autores. Ela inverteu. Os autores, a vítima e a comunidade são atingidos. Ela diz exatamente a mesma coisa. Onde a gente enxerga isso? Logo no início, olha só. O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime atinge a vítima, a comunidade e o autor do delito. Já é, a vítima, a comunidade e o autor do delito. Atinge, eles são atingidos pelo crime. Ela só fez inverter, ficou perfeito, né? Aí ela diz mais aqui, a justiça restaurativa estima que se deve oferecer a oportunidade de emendar seus erros e redimir-se a si mesmos e a comunidade. Entende-se que se não oferecerem mais oportunidades tanto aos ofensores quanto às próximas vítimas e à comunidade, todos pagarão um preço. Então, tá exata, a alternativa é a letra E e é uma lindona. E a palavra-chave, sinceramente, era aqui, atinge, ela só fez transformar, ela só fez fazer assim, voz ativa, voz passiva, voz ativa, voz passiva, dizendo exatamente a mesma coisa. Eu achei essa interpretação a mais legalzinha, né? Mais direitinha, se você conseguisse perceber que você tinha que procurar esse verbo aqui. Letra E, ok, tá? E aí, a gente acabou de ver uma interpretação e vai para outro texto, né? Aí esse texto, ele é uma questão dela que ela vai mexer com os parágrafos, como é que os parágrafos foram construídos, né? E aí pode ter algum probleminha, então olha só. Assistimos nos últimos anos, à mercê de um fantástico avanço tecnológico, a um processo acelerado de transformações que provocaram a criação de um novo paradigma social, marcado pela extraordinária capacidade de expansão e pela alta voltagem político-social. Nesse novo tipo societário, desenvolveram-se também novas formas de criminalidade. A paisagem e o ambiente que marcam essa sociedade, ante a nova onda que se agita no mar social, é a criminalidade. E, por consequência, o medo e o temor. O crime adquiriu uma grande capacidade de diversificação, organizando-se estrutural e economicamente para explorar campos diversos, como crimes econômicos e financeiros, crimes ligados à tecnologia, crimes contra o ambiente, crimes de tráfico internacional, de substâncias entorpecentes, de armas, de pornografia, de prostituição, de menores, de terrorismo, de contrabando, de comércio, de pessoas ou de partes do corpo, de espionagem industrial, de evasão fiscal, entre outros. Então, aqui ele está mostrando a diversificação do crime, né? O como ele é diverso, né? Nesse cenário, as grandes construções institucionais e a concentração de poder provocam o declínio dos estados e um mundo diferenciado, onde proliferam as redes. A criminalidade deixa de situar-se à margem da sociedade, já que está em todo lado, sendo seu maior flagelo a criminalidade organizada, a principal responsável por uma política criminal que tende a reduzir-se a uma política criminal de segurança. A repressão da criminalidade organizada e o apoio, na opinião pública, que essa repressão merece, calcionam uma repressão muito abrangente. A mistura de dois tipos de criminalidade, a organizada e a de massa, vicia os dados da política criminal. O consenso obtido na luta contra a criminalidade grave permite justificar um endurecimento cego e generalizado da punição. A criminalidade grave, de efeitos danosos, incita um discurso de encurtamento de direitos, liberdades e garantias do delinquente, dando a entender que é inconciliável o respeito pelos direitos fundamentais com a eficácia da perseguição desse tipo de criminalidade. Nesse cenário, o apelo à intervenção socializadora do Estado sobre o delinquente ou a invocação dos direitos fundamentais afigura-se como algo anacrônico e pueril. A política criminal tende a reduzir-se, como já for afirmado, a uma política de segurança. No que se refere à estrutura e organização do texto, aqui, na verdade, ela está falando de estrutura e organização. Tanto é que aqui ela vai falar de tipologia textual. Tem um momento em que ela fala, por exemplo, do texto injuntivo, entende? Inclusive, eu vou até voltar aqui. Não sei se eu coloquei para lá ou para cá. Deixa eu ver aqui. De acordo com as ideias da autora, nos parágrafos de introdução e desenvolvimento, a criminalidade está hoje à mercê
de um avanço tecnológico que gera medo e temor. Peraí. Ela fala assim, a criminalidade está hoje à mercê. O que você tinha que fazer? Você tinha que voltar para o texto e ver o que ela diz que está à mercê, sabe? É a criminalidade que está à mercê do avanço tecnológico, tá? Quem é que está à mercê? Para você olhar bem. Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. De acordo com as ideias da autora, no parágrafo de introdução e desenvolvimento, ele diz que a criminalidade está à mercê de um avanço tecnológico que gera medo e temor. Peraí, mas bora ver. Ele diz assim, ó, assistimos nos últimos anos à mercê de um fantástico avanço tecnológico. Peraí. Mas ela não diz que é a criminalidade que está à mercê. Nós é que assistimos à mercê de um avanço tecnológico fantástico. Então, olha o que ela diz lá. Ela diz lá que a criminalidade está à mercê. Mentira. Ela diz aqui que nós assistimos à mercê de um fantástico avanço tecnológico, tá? Nós assistimos a um processo de transformações positivo, que provocaram a criação de um novo paradigma positivo, marcado pela extraordinária capacidade de expansão, pela alta vontade político-social. Gente, quando ela usa a palavra à mercê, é tudo positivo aqui, né? Esse à mercê é que é um fantástico avanço tecnológico. Então tá, é uma aceleração. Nesse novo tipo societário, desenvolveram-se também. Então, além da gente ter um fantástico avanço, a gente tem também criminalidade. Então, veja bem, não é a criminalidade que está à mercê de nada, é nós que estamos assistindo um monte de transformação à mercê de um fantástico avanço. Então, já não era o à mercê, não está nem onde está a criminalidade. Você sacou? Já dava para eliminar. Então, letra A estava errada. Letra B. Na letra B, ela diz assim, no último parágrafo, a autora utiliza-se de linguagem mais direta para concluir o texto injuntivo. Texto injuntivo é um negócio objetivo, é a estrutura do texto. Texto injuntivo é um texto que se dirige ao leitor, né? Use cinto de segurança, não faça ultrapassagens perigosas, leia os direitos do suspeito, né? Não use de violência excessiva, entende? É uma ordem que eu estou te dando. Se não tem nenhum verbo indicando ordem, não tem nada de injuntivo. Então, no último parágrafo, a autora utiliza-se de linguagem mais direta para concluir o texto injuntivo. Gente, esse texto, para ser injuntivo, ele tinha que ter verbo indicando ordem. Ele não tem nenhum. Então, não há verbo no imperativo. É o verbo no imperativo que indicaria que o texto ele é injuntivo, tá? Que é o que faz convencer o leitor, tá? E ele não diz que as punições devem ser severas, não. Na verdade, ele quer convencer que as punições não devem ser severas. Eu consigo depreender isso da opinião dela. Então, aqui, primeiro, o tipo de texto não é esse. Segundo, a opinião que eu percebo lá, mas do dissertativo e não do injuntivo é outra, tá? Então, tá errado dizer que ele é injuntivo. C de casa, bora lá, ele diz assim, embora bem escrito, o texto apresenta apenas a proposição e o desenvolvimento, uma vez que não expõe ideia conclusiva acerca da relação ambiência tecnológica e criminalidade. Gente, ele conclui o texto, tá? Ele tem proposição, desenvolvimento e conclusão, tá? A conclusão dele não é voltada para a ambiência tecnológica e criminalidade. É voltada para um outro aspecto, o aspecto de uma punição mais rigorosa. Mas existem várias formas de você concluir um texto. Não quer dizer que ele não tenha conclusão, tá? Então, diz assim, ele não expõe ideia conclusiva. Ele tem ideia conclusiva sim, tá? Só que a conclusão dele diz respeito à questão de terem penas severas demais, né? Em relação à violência e tudo mais, à criminalidade mais brava. Então, mentira isso aqui. É como se dissesse que o texto está pela metade. Ele não tem apenas proposição e desenvolvimento. Ele tem proposição, ele tem desenvolvimento e ele expõe ideia conclusiva sim. Mas não é da ambiência, não. Opa, bem aqui na letra D ele diz assim, o parágrafo introdutório contextualiza as circunstâncias sociais. Circunstâncias sociais é o momento social em que ele está, né, vivendo aí. Em que se desenvolve a criminalidade nos últimos tempos. Introdução, criminalidade, utilizando-se de linguagem, às vezes, não literal.
Linguagem não literal é linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem que eu não posso levar ao pé da letra, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Ele diz linguagem não literal, eu coloquei o parágrafo introdutório. Olha o que ele diz. Assistimos nos últimos anos já é um contexto de contextualização, né? Ó, nos últimos tempos, está contextualizando. Então, assistimos nos últimos anos a mercê de um fantástico avanço. Esse fantástico já está meio que uma linguagem não literal, né? Porque uma coisa fantástica é uma coisa que sai do normal, né? Então, já está dando uma deliradinha aí. Há um processo acelerado de transformações que provocaram a criação de um novo paradigma social, circunstância social, marcado pela extraordinária capacidade, ó, de novo a gente está dando uma viajada, e pela alta voltagem político-social. Não, alta voltagem está realmente muito figurado, né? Tá, a viagem foi alta, tá? Nesse novo tipo societário, desenvolveram-se também novas formas de criminalidade. A paisagem e o ambiente que marcam essa sociedade, e essa paisagem e ambiente também é figurado, né, que marcam essa nova sociedade, ante a nova onda que se agita no mar social. Onda que não é onda e mar que não é mar, né? O mar social é a criminalidade e, por consequência, o medo ou o temor. Então, realmente, ele tem algumas coisas aqui que não são literais. Não é alta voltagem mesmo, não é paisagem mesmo, não é onda mesmo, não é mar mesmo, não é extraordinário mesmo. Então, assim, ele sai da objetividade, sai da linguagem literal. Tá certo isso aqui, gente. A alternativa já é a letra D de doido, mas você tinha que voltar para o fragmento, né? A gente ficou muito tentado com a letra E, que a letra E, assim, a gente começa a ler, ela tá toda certa. Quer ver, ó? E aí, essa banca tem essa papagaiada, ó. O texto organizado em 4 parágrafos. Confere. Apresenta estrutura completa. Confere. Com proposição, desenvolvimento e conclusão. Confere. Em relação aos crimes, confere. Praticados no meio urbano. Peraí. Quando ele fala no meio urbano, significa que tudo isso que ele disse, significa que ele está falando só de crimes no meio urbano. Se tiver algum fragmento do texto que mostre que não são só crimes praticados no meio urbano, porque assim, gente, se eu digo, ó, o texto fala de crimes, de criminalidade, é uma coisa. Se eu digo de crimes no meio urbano, fechei. Se eu digo, o texto fala de turismo, até caça-baleia entra. Se eu digo, fala de turismo ecológico, fechei. Sacou? Então, assim, o texto fala de crimes. Crimes no meio urbano, então não vai sair do meio urbano, né? Isso aí foi a questão. E aí a gente tem isso aqui, ó. O crime adquiriu uma capacidade de diversificação, organizando-se estrutural e economicamente para explorar campos diversos, como crimes econômicos e financeiros, crimes ligados à tecnologia, crimes contra o ambiente. Gente, se são crimes contra o ambiente, ele sai do meio urbano, né? Crimes de tráfico internacional, de substâncias entorpecentes, de arma, de pornografia, de prostituição de menores, de terrorismo, de contrabando, de comércio de pessoas ou de partes do corpo, de espionagem industrial, de evasão fiscal, entre outros. Então, gente, mas o legal é que a gente tinha palavrinha pra gente, tá? Não é só um tipo, é diversificação e toma de crime aí, né? Tem um monte de crime aqui que também não é do meio urbano. Então, tudo bem, mas ó, já tinha o ambiente para quebrar. Era esse item que estava errado, por isso que a alternativa era a letra D. Mas olha, isso é bem pegadinha. Tu tá fazendo com pressa e tu... é esse! É esse não. Tinha uma palavrinha ali que anulava, tá? Alternativa a letra D de doido. D de doido. Você tem sim uma introdução que contextualiza, tá, a criminalidade e usa a linguagem não literal. Sumar social e alta voltagem já demonstrava isso. Já demonstrava, tá? Essa questão aqui foram de 2 assuntos, ó, regência e pontuação. Regência e pontuação, tá? E lembrando o seguinte, pontuação, eu não posso ter uma vírgula separando elementos que se completam, um verbo e o seu complemento, tá? A regência dessa banca é uma regência de análise sintática, porque foi sintaxe, gente. Verbo transitivo direto exige objeto direto, não pede preposição. Verbo transitivo indireto exige objeto indireto e pede preposição.
Então, se o verbo é transitivo direto e você tem uma preposição lá, tá errado. A regência tá errada, né? Então tá. O que você tem aqui? Você tem, ó, à mercê de um fantástico avanço tecnológico, presenciamos atualmente a um processo de alterações sociais. Espera aí. À mercê de um fantástico avanço tecnológico, isso aqui é um adjunto adverbial e está isolado com vírgula. Ok. Né? Atualmente está entre vírgulas. Ok. Então, a pontuação, ela não é problemática na letra A. A pontuação tá linda. Tem um bagulho longo ali, ó, entre vírgulas, tem um bagulho entre vírgulas. Qual é o problema, Yara? Regência, tá? Quem presencia algo? Eu presenciei o crime. Eu não presenciei ao crime. Menina, eu presenciei ao crime. Eu presenciei o crime. Significa o seguinte, ó, isso é verbo transitivo direto, isso é regência. E ele exige um objeto direto, sem preposição. E a regência está errada. Nesse caso, a regência está errada. Então, presenciamos um processo de alterações sociais. Regência errada. B de bola. Nos últimos anos, à mercê de um fantástico avanço tecnológico. Veja bem o que você tem. À mercê de um fantástico avanço tecnológico é um adjunto adverbial longo, gente, não tem jeito. Ele tá com uma vírgula bem aqui, ó. É porque é dele essa vírgula. Eu tenho que colocar uma vírgula bem aqui. Então, não dá, a pontuação tá errada. Eu tinha que ajeitar a pontuação. Tá. Ajeitando a pontuação, porque aí aqui ficaria ok, ó. Nos últimos anos, vírgula. À mercê de fantástico avanço tecnológico, entre vírgulas, tá? Testemunhamos a. Aí a gente tem a regência que tá problemática também. Olha só. O que você tem? Quem testemunha, testemunha algo. Por exemplo, eu testemunhei um crime. Eu testemunhei um fato horroroso, tá? Então, assim, ó. Quem testemunha, testemunha algo. É verbo transitivo direto. Então, ele exige um objeto direto sem preposição, tá? A regência dela é de análise sintática. Então, aqui tá errada a regência e a pontuação. Bora ver assim. Aqui eu tenho, ó. Participamos nos últimos anos à mercê de um fantástico avanço tecnológico. À mercê de um fantástico avanço tecnológico, gente, é longo pra caramba, não tem como, tá? Isso aí no meio, ele tem que vir entre vírgulas. Então, ele tinha que vir entre duas vírgulas. Aí já ficaria entre vírgulas, né, o nos últimos anos, o outro que é longão, né? E aí eu vou ler por fora, tá? Então, a pontuação já estava errada, gente. Eu precisaria isolar por vírgula. A pontuação já está errada. Mas a gente ainda tem um erro de regência, não é só erro de pontuação, não. Que é isso aqui, ó. Participamos. Gente, desculpa, a gente não tem um erro, não, tá certinho? Quem participa, participa de. Ó. A regência está correta. A regência está correta, mas a pontuação está errada. A regência está correta, mas a pontuação está errada. Então, se eu marquei... marquei participa, participa de. Mas tinha a pontuação. O comando dizia regência e pontuação. Então, não dava. Então, aqui, pontuação errada, mas a regência estava certa. Quem participa, participa de um processo. Eu participei desse concurso. Eu participei, tá? Então, até agora tudo errado. Na letra D, acompanhamos nos últimos tempos, nos últimos tempos, tinha que vir entre vírgulas e à mercê de um avanço tecnológico também. Então, pontuação já está complicado. Ó. Bem aqui tinha que ter vírgula para isolar nos últimos tempos. E bem aqui tinha que ter vírgula para isolar avanço tecnológico. Então, a pontuação já estava errada. Já estava errada aqui, tá? Vamos ver a regência. A regência acompanhamos. Quem acompanha, acompanha algo. Eu acompanhei o trajeto do Papa. Eu acompanhei o teu pai. Quem acompanha, acompanha algo ou alguém. É verbo transitivo direto. Exige um objeto direto sem preposição. Então, ó, esse A ele está errado. Sobrou a letra D. É de escrota. Mas que não é tão escrota assim, não. Ó. O que eu tenho? Nos últimos anos, entre vírgulas. Essa mesma vírgula está servindo para isolar à mercê de um fantástico avanço tecnológico. Pontuação linda!
pontuação linda. Aí diz assim, vemos um processo, tá? Eu vi gente, aí tinha que ser vimos. Não, ele não está me pedindo tempo verbal, ele está me pedindo regência, que é verificar se exige ou não preposição, e pontuação. Também, eu vejo, é presente, né? Eu assisto, eu vejo, nós assistimos, nós vemos. Presente, nós vemos, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho isso. Quem vê, vê algo. Ver é verbo transitivo direto e exige um objeto direto, ó, sem preposição. Perfeito. Perfeito. Então, regência, ok. Pontuação, ok. Essa regência dela é uma regência que a gente tinha falado, que é de classificação de verbo. Ela ainda foi legal, porque ela trabalhou o verbo transitivo direto, né? Só que aí você talvez não tenha percebido que tem verbo que não exige preposição, tá? Então, atente. A alternativa, a letra E. Ok, não cabe recurso, não cabe nada. Tá linda, tá? E a última questão dela, que foi uma lindona, é aquela segunda de período composto, né? Ela pegou uma com C, que foi uma lindona, C condicional, e essa aqui, que é decorebística. Eu trabalhei pra caramba, isso aqui, tá? Bom, objetivamente, gente, o já que é causa, tá? Objetivamente, o já que ele é causal. Então, né, eu já decorei, já que, visto que, uma vez que... Ah, ela não tinha causal. Peraí. Mas as bancas, elas não fazem muita diferenciação entre causa e explicação, tá? Dificilmente elas fazem, então a gente põe tudo no mesmo pacote. Então, tem alguma de explicação? Tem, então é isso aqui. Ela introduz a causa da coisa por extensão, explicação. Então, a alternativa é a letra B de bola. Então, literalmente, o já que é sempre causa. Literalmente, o já que é sempre causa, mas é sempre causa, tá? A causa de uma coisa, genericamente, é uma explicação, né? Então, você deveria marcar a letra B de bola. É isso, tá? Na verdade, é mais decorar mesmo conjunção. Isso é importante, tá? Tanto é importante que caíram duas questões, como a gente disse, que cairia mesmo. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Só para reforçar, a gente tem duas questões anuláveis, né? Uma questão objetiva. Uma questão porque ela usou colocação pronominal num conteúdo que ela não colocou. Ela não colocou no seu conteúdo programático colocação pronominal. Então, você não... Tinha tanta coisa para estudar, ia estudar uma coisa que não estava no edital. Então, ela tem que anular, peça anulação. Aquela alternativa, que tem uma alternativa correta, né, que é do ir presa na manhã seguinte, tá tudo certo. O problema é que é assim, ir presa na manhã seguinte, operação. Tipo, a mulher, a mulher foi considerada suspeita de receptação e presa, né, com todo o material na manhã seguinte. Operação, meu Deus do céu, não tem nenhum conectivo para ligar para estar pegando o choque. Então, isso aí está mal escrito. E uma alternativa mal escrita induz as pessoas ao erro, fazem as pessoas achar que aquilo está errado quanto ao conteúdo, né? Não é o conteúdo dela, a informação que está errada, é o modo como está escrito. Então, dá para pedir anulação assim, não estou nem aí, tá? Dá. Tá errado, eu sou induzida ao erro. Mas as outras nenhuma estão certas, não. Não adianta vocês pedirem mudança de gabarito. E uma de mudança de gabarito, que é aquela do que, né? O que está funcionando como objeto direto. Então, a alternativa que cabe é todos pagarão o preço, em que o preço é o objeto direto. Tem que pedir mudança de gabarito para as coisas serem certas. As coisas só ocorrem direitinho quando você faz tudo do jeito certinho. O que a gente espera é que a sua pontuação final seja uma pontuação que dê para você disputar, você consiga a sua sonhada vaga e que você, né, me garanta que aquela grade do teu primeiro salário, porque tu não olhaste as letras miúdas que estavam no teu contrato, não, tá aqui. Só de você ver essa resolução está escrito. Quem vir essa resolução deve uma grade do primeiro salário para a Yara, tá? Ficar rica, né? Ficar porre nesse caso. Olha, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham feito uma boa prova. E lembra o seguinte, isso aqui ainda serve de base para as demais, né? Em relação à PM Pará, o Helder tinha prometido 7.000 vagas, ainda tem muitas mais vagas aí para aparecerem, né? Então, se fosse você, dava uma descansadinha, mas continuava estudando, né? Porque tem outras coisinhas por aí. Aproveita. Beijinho para vocês. Ok?